música brasileira é um colosso. Isso não é nenhum patriotismo ou nacionalismo da minha parte. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que entenda de música popular pode confirmar isso. A nossa música é rica, diversa, profunda e faz frente a qualquer música de qualquer outro país. Aí eu pensei numa forma de demonstrar um pouquinho disso. Listas de melhores músicas sempre são questionáveis. Sempre. E a lista mais famosa é a da Rolling Stone. Eu, claro, vejo um monte de problemas nessa lista. Várias ausências injustificáveis e várias presenças questionáveis. Mas como ela é a lista mais popular, eu pensei que seria um exercício interessante pegar ela como referência. Porque, de fato, a imensa maioria dessas músicas é brilhante. Mas eu acho que a música popular do Brasil tem pérolas tão brilhantes quanto. Aí eu resolvi fazer uma contralista. Pegar cada uma dessas músicas e relacionar ela com uma música brasileira que tenha uma temática parecida, que seja mais ou menos da mesma época, que tenha uma emoção parecida, que tenha um contexto parecido. E eu pensei que isso poderia servir como um pequeno guia para quem gosta dessas músicas conhecer ou repensar músicas brasileiras que já conhece, fazendo essa relação. Ao mesmo tempo, para quem conhece as músicas brasileiras e não conhece as internacionais, conhecer também músicas de outros lugares do mundo que têm um brilhantismo parecido com grandes músicas aqui do Brasil. Para quem não conhece nem a brasileira nem a estrangeira, ter uma pequena descrição de coisas que essas músicas têm a oferecer e que podem interessar. E para quem já conhece bem tanto a brasileira quanto a estrangeira, opinar se acha que faz sentido, se teria outro correlato melhor, por aí vai. A lista da Rolling Stone tem várias edições diferentes, eu peguei a mais recente e ela tem 500 músicas. Eu iria ficar para sempre fazendo isso aqui se eu fosse falar de todas as 500, então eu peguei as 25 melhores colocadas nessa lista. Quem sabe mais pra frente eu posso fazer as próximas 25 e as próximas. Ou quem sabe pegar a lista das 100 melhores músicas do Brasil e achar músicas estrangeiras correlatas a essas. Também seria um exercício interessante. Bom, sem mais delongas, vamos para a lista, partindo do número 25. Começo da década de 2010. Se você quer um cara que ficou extremamente popular, que a crítica disse que era gênio, lançando uma música muito triste, que virou hit, falando sobre a falta de amor, os problemas de caráter, de valores, como viver num mundo desse jeito, a lista da Rolling Stone traz Runaway, do Kanye West. E aqui no Brasil, a gente tinha Não Existe Amor em SP, do Criolo, que, aliás, envelheceu bem melhor, né? Número 24. Final dos anos 60. Uma música que mistura popular com erudito, com um arranjo completamente maluco de orquestra, uma letra surreal que contrapõe as notícias com as tragédias do cenário ao redor e descreve o eu lírico contemplando tudo isso e pensando no seu lugar em meio a tudo isso, cercado de filmes, de imagens, de coisas grandiosas e mundanas. Uma música profundamente influente que mudou tudo no seu contexto. Beatles, A Day in the Life, Caetano Veloso, Tropicália. Número 23. Um cara meio pária da sociedade, outsider, cercado de outras pessoas assim também, olhando para as coisas que o limitam, que o oprimem, a ele e aos outros ao seu redor, e sonhando com a liberdade, com a grandiosidade, com a glória, com a festa, com as fantasias. E puxando uma voz que vem lá do fundo do peito para cantar isso. David Bowie, Heroes, Sérgio Sampaio, Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua. Número 22. Começo dos anos 60. Uma grande cantora negra canta uma canção meiga de amor, muito doce e muito delicada, com uma produção genial que virou marca da sua época e que escondia por trás dessa beleza e doçura anos de opressão e de violência que, quando sua voz maravilhosa tocava no rádio, pareciam desaparecer, mas não desapareciam. Pode ser Be My Baby, das Ronettes, ou Pela Luz dos Olhos Teus, de Elisete Cardoso. Número 21. Uma música se torna um grande clássico, inesquecível, relacionando a tragédia que acontece em um lugar com a vegetação
desse lugar, de forma direta e indireta, descrevendo diretamente esse cenário e, ao mesmo tempo, usando esse cenário como metáfora para a vivência das pessoas que estão nesse cenário e de uma memória das pessoas que fugiram de lá em busca de uma vida melhor. Strange Fruit, da Billie Holiday, ou Asa Branca, do Luiz Gonzaga. A música número 20 tá bem difícil, viu? Porque embora seja comum ter discordâncias a respeito do que deveria estar em cada lista, essa eu realmente acho que não deveria estar nessa lista. Teria várias outras músicas do mesmo gênero, de outras cantoras melhores, que poderiam estar aí. A música é Dancing on My Own, da Robyn, de 2010. Mas, se você quer uma mulher cantando sobre dançar de coração partido, você pode ir de Marisa Monte, Dança da Solidão. Se você quer uma música empolgante pra caramba, contrastando com uma letra de coração partido, você pode ir pra Jussara Marçal, Batuque Pranay ou Damião. Se você quer synth pop retrô da década de 2010, você pode ir pra Mamundi, pro Silva. Correlatos brasileiros pra todas essas coisas não faltam. Mas eu não consigo dizer qual é o correlato ideal pra essa música sem entender por que essa música tá aqui. Já a música 19 eu entendo perfeitamente por que tá nessa lista. Uma balada linda no piano, escrita por um casal de músicos que muita gente via como loucos desajustados, mas que abraçavam e se orgulhavam dessa loucura e a partir dela questionavam o capitalismo, a religião, o nacionalismo. No começo dos anos 70, quando o sonho hippie parecia ter morrido de overdose, John Lennon e Yoko Ono compõem Imagine, Rita Lee e Arnaldo Batista compõem Balada do Louco. O número 18 também é uma balada, mas dos anos 80, com um solo de guitarra épico e uma letra que fala das emoções extravasando em lágrimas e relaciona essas lágrimas com a água. Uma delas é a água da chuva, a outra é a água em que alguém se afoga. Purple Rain, do Prince, Lanterna dos Afogados, Paralamas do Sucesso. Número 17, o exemplo de grandiosidade na música. Uma música que não só é longa, composta de várias partes, e que a grandiosidade em que a música popular se contrasta com a música clássica se reflete na letra, que narra um homem comum se despedindo e indo para a morte num destino inescapável que o espera. Bohemian Rhapsody, do Queen, Construção, do Chico Buarque. No número 16, a gente tem uma mulher icônica que nos anos 90 era parte de um grupo, mas na sua carreira solo, nos anos 2000, fez mais sucesso ainda. Uma cantora, compositora, atriz, muito importante no R&B, no hip hop e no pop. Fez parcerias com alguns dos nomes mais importantes do rap e também emplacou muitos hits na sua carreira solo. A música em questão é um desses hits, do começo dos anos 2000, em que ela, enquanto uma mulher negra empoderada e linda, fala sobre um homem que tá doido por ela. Beyoncé, Crazy in Love, Você Vai Estar na Minha, Negra Lee. Pro número 15, a gente vai pro começo dos anos 60. Uma época em que a mídia era tão pudica que qualquer cara tocando guitarra já era visto como uma coisa transgressora. Se a música falasse sobre encostar numa mulher, muitos pais que faziam a farra quando estavam fora de casa ficavam preocupadíssimos com as suas filhas gritando e desejando esses homens. Se a letra falasse ou insinuasse alguma coisa relacionada com fumar, pior ainda. Os Beatles insinuaram em 63 com I Wanna Hold Your Hand, o Roberto Carlos falou com todas as letras em 64 com É Proibido Fumar. No número 14, a gente tá um pouquinho mais pra frente nos anos 60. A gente tem uma balada linda que fala de uma forma nostálgica sobre o lugar de onde você veio. Ela tem harmonias vocais complexas, sofisticadas e um instrumental que se inspira muito na música clássica, que falam sobre voltar para esse lugar. Waterloo Sunset, do The Kinks, e Sabiá, do Tom Jobim e Chico Buarque, interpretada por Sinara e Cibele. No número 13, a gente já tá mais pro final dos anos 60. O rock fala sobre temas mais sérios, nesse caso específico, da Guerra do Vietnã. Já tinha uma intersecção grande entre rock e músicas de protesto. Os cabeludos faziam rocks falando sobre a guerra e sobre como a morte era uma coisa próxima deles, e o som da guitarra era relacionado com o som de uma arma.
Os Rolling Stones levam isso para um lado mais obscuro e assustador com Give Me Shelter. No Brasil, em 67, os Incríveis faziam sua versão de Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. A música em si não era tão sombria quanto a dos Stones, mas justamente por parecer mais mundana, mais próxima, menos incomum, talvez ela não fosse menos assustadora. No número 12, a gente está na primeira metade dos anos 70. A gente tem um mestre da black music, cantor, compositor, multi-instrumentista, que está no auge da sua forma, fazendo uma música com um groove bem funkeado que ficou icônico, e a sua voz inconfundível canta uma letra sobre acreditar em coisas sobrenaturais. Enquanto Stevie Wonder criticava essas crenças em superstition, o Tim Maia mergulhava de cabeça nelas, em bom senso, imunização racional. E aí, quebrando os estereótipos, o Stevie Wonder, o cara cego, bondoso, estava sendo cético, esperto e nada inocente, enquanto o malandro que estava se achando cheio do bom senso estava sendo feito de otário. De qualquer forma, a música do Tim Maia é tão boa que mesmo defendendo uma crença completamente abublable das ideias, ela continua sendo amada e tocada até hoje. Número 11. A gente tem um gênio sentado ao piano, compondo uma canção de amor que logo no começo já coloca a pessoa amada cercada pela natureza deslumbrante e linda, da mesma forma que coloca uma melodia que vai aos poucos crescendo e desabrochando, cercada de uma harmonia complexa, sofisticada e muito exuberante. Uma mensagem tão simples e óbvia de amor se torna uma coisa quase transcendental por conta da beleza absoluta e sublime com que ela é apresentada. As duas músicas são dos anos 60, mas parecem atemporais. Beach Boys, God Only Knows, Tom Jobim, Corcovado. Número 10. Você tem uma dupla clássica do rap, muito influentes, muito importantes, fazendo uma música que é um hit, com um refrão grudento, pegajoso que dá vontade de cantar junto e que tocou muito na rádio, na TV, com um clipe bem icônico e que tem uma estética bem vintage, bem retrô. Outkast, Hey Ya, Taíde DJ1, Senhor Tempo Bom. Número 9. É o final dos anos 70. Você tem uma cantora e compositora de uma banda clássica do rock que passou por um divórcio com o cantor e compositor dessa mesma banda. Esse divórcio foi muito público, deu muito o que falar, e depois desse divórcio ela faz uma música que faz muito sucesso, falando sobre a visão do amor dela depois desse divórcio. A música é um soft rock mais suave e radiofônica do que as músicas que ela fazia na sua banda, e até hoje ela viraliza por aí. Eu tô falando de Fleetwood Mac, Dreams, Rita Lee, Mania de Você. No número 8, você tem um hip hop diferente, com uma produção inusitada. Diferente do que quase todo mundo esperava de uma música dessa mulher. Depois desse clipe, lançado no começo da década de 2000, a carreira dessa artista nunca mais foi a mesma. Get Your Freak On, da Missy Elliott, A Carne, de Elza Soares. Número 7. No final de 1967, um rock maluco, completamente experimental, deixou os fãs e a crítica confusos e divididos. Mas era uma obra-prima, que misturava coisas que nunca tinham sido misturadas e até hoje é lembrada como um grande ponto da música. A letra fala sobre um parque, sobre falta de comunicação, sobre a confusão e um sonho, uma alucinação, misturando rock, música tradicional do seu país e música clássica, e música experimental. Beatles, Strawberry Fields Forever, Gilberto Gil e os Mutantes, Domingo no Parque. Número 6. Um grande cantor, conhecido pela sua voz angelical, faz uma música com uma aura séria, meio mítica, que traduz as inquietações do seu tempo e de onde ele está. Tem um arranjo com um ritmo cheio de groove, muito característico da black music, e ao mesmo tempo muito sofisticado e cheio de elementos, e uma estrutura que se repete várias vezes, o que aumenta a inquietação, ao mesmo tempo que tem um refrão catártico que dá vontade de cantar junto. Marvin Gaye, What's Going On, Milton Nascimento, para Lennon e McCartney. Número 5. Começo dos anos 90. Um novo gênero chega varrendo o país e que traz de volta peso, sujeira, distorção,
Guitarras e baterias muito fortes que dá vontade de sair pulando, um vocal visceral que dá vontade de gritar junto, cantado por um herói trágico, um cara que era um ícone do movimento, inteligente, cheio de referências e que morreu muito cedo. Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, Da Lama ao Caos, Chico Science, Nação Zumbi. Número 4. Meados da década de 60. Um cantor e compositor conhecido por cantar música tradicional do seu país aparece num festival tocando com guitarras elétricas. O público fica indignado, vaia, xinga, chama de vendido. A maioria não entende nada do que está acontecendo, mas muita gente entende. E não deu outra. A música se tornou um clássico e o cantor e compositor não só se torna um dos maiores símbolos desse tempo, como constrói também uma carreira extremamente longeva, rica e influente. Bob Dylan, Like a Rolling Stone, Caetano Veloso, Alegria, Alegria. Número 3. Começo dos anos 60. A música negra fervia e a sociedade passava por mudanças rápidas. Muita gente sentia que alguma coisa importante estava prestes a acontecer. Um cantor e compositor brilhante traduz esse sentimento e une a uma ancestralidade, fazendo uma música sobre essa mudança que está vindo e que nada pode segurar. Sam Cooke, A Change Is Gonna Come, é uma despedida de um cantor e o anúncio de que uma mudança chegaria. Jorge Ben, Mas Que Nada, é a estreia de um cantor e a mudança anunciando a sua chegada. Número 2. Final dos anos 80, começo dos 90, o rap já era uma música muito conhecida nas quebradas, mas não muito aceita fora delas. Numa vertente muito politizada do rap, um grupo vai falar sobre resistência e a importância de lutar, a importância das lideranças, e não só as injustiças, mas o sistema contra o qual eles têm que lutar. Esse chamado para a luta virá um clássico que é potente até hoje. Public Enemy, Fight the Power. Racionais MCs, Voz Ativa. Número 1. Final dos anos 60. A luta por empoderamento feminino acontece de várias formas, acontece em várias frentes, acontece em vários lugares. E aí jovens cantoras vão soltar o seu vozeirão, gritando por respeito, por direito, por amor e contra os perigos que as rondam. E fazem isso de uma forma irresistível, que dá vontade de sair cantando e dançando junto. Apesar de serem escritas por homens, essas músicas viraram símbolos do empoderamento feminino. E com razão. Aretha Franklin, Respect. Gal Costa, Divino Maravilhoso. Então tá aí, as 25 músicas mais bem colocadas da lista de 500 maiores músicas de todos os tempos da Rolling Stone e correlatos brasileiros que, na minha opinião, estão mais ou menos no mesmo nível. Às vezes um pouco melhor, um pouco pior, aí vai do gosto do freguês. Se você já conhece essas músicas, pode ser um bom momento para reouvir, repensar, redescobrir. Se você não conhece ainda, corre!